Olá, façamos a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Primeira Reis da Bíblia Sagrada. Aías prediz a ruína da dinastia de Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e vai falar com ele. Ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso e, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: A mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Tu lhe falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Quando Aías ouviu os passos dela, entrando pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Vai, diz a Jeroboão. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te exaltei entre o povo e te constituí líder sobre o meu povo Israel. E tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Mas tu não tens sido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste para ti outros deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e viraste as costas para mim. Por isso, trarei o mal sobre a família de Jeroboão. E de Jeroboão exterminarei em Israel todo homem, escravo ou livre, e lançarei fora os remanescentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que seja aniquilado. Momento. Aquele que for de Jeroboão e morrer na cidade, os cães o devorarão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, só este será sepultado, porque dentre os da família de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão nesse dia. Quando será? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel como se agita a cana nas águas. Ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus postes sagrados, provocando a ira do Senhor. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Quando chegou à entrada da casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto às demais realizações de Jeroboão, como guerreou e como reinou, tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Sua mãe era amonita e se chamava Naamá. Judá fez o que era mal perante o Senhor. E, pelos pecados que cometeu, provocou seu zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também edificaram altares nas colinas,
colunas e postes sagrados sobre todo o monte e debaixo de toda árvore frondosa. E havia também prostitutos na terra, faziam conforme todas as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado do meio dos israelitas. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei entrava no templo do Senhor, os guardas levavam os escudos, depois os devolviam à sala da guarda. Os demais atos de Roboão e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus pais e foi sepultado com eles, na cidade de Davi. Sua mãe era monita e se chamava Naamá, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Momento. Façamos agora a leitura do capítulo 15 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. O rei Abias imita a maldade de seu pai. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar em Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Absalão. Ele seguiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi seu pai, Davi. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu sucessor e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que ele ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do heteu Urias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida dele. Os demais atos de Abias e todas as suas realizações estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade, e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa fez um bom reinado em Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos e removeu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Destituiu até sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um objeto abominável para servir de ídolo sagrado. Asa destruiu esse ídolo e o queimou perto do ribeiro de Cedron. Mas Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido reto para com o Senhor todos os seus dias. Ele trouxe para o templo do Senhor os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Guerra entre Asa e Baasa. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro que ficavam nos tesouros do templo do Senhor, os tesouros do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: façamos uma aliança, como houve entre meu pai e teu pai. Eu te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad atendeu ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e conquistou Jorom, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com todo o território de Naftali. Quando Baasa ouviu isso,
parou a construção de Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa determinou em todo o Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Os demais atos de Asa, e todo o seu poder, e todas as suas realizações, e as cidades que edificou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, na velhice, ele ficou doente dos pés. Misericórdia. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Josafá reinou em seu lugar. O reinado reprovável de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, andando nos caminhos de seu pai e no pecado com que havia feito Israel pecar. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o feriu mortalmente em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, atacou toda a família de Jeroboão. Não deixou viver ninguém da família de Jeroboão que tivesse sobrevivido, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e com que havia feito Israel pecar, e do modo como havia provocado a ira ao Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão e o pecado com que havia feito Israel pecar. Façamos agora a leitura do capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo Israel. Mas tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar, provocando minha ira com seus pecados. Por isso, eu exterminarei Baasa e os seus descendentes. Sim, tornarei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate. Aquele da família de Baasa que morrer na cidade, os cães os devorarão. E o que morrer no campo, as aves o comerão. Os demais atos de Baasa, as suas realizações e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. A conspiração de Zinri. Veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua família, não somente por causa de todo o mal que havia feito perante o Senhor, para provocar a ira com as obras de suas mãos, tornando-se como a família de Jeroboão, mas também porque exterminara a família de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Seu servo, Zinri, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu mordomo em Tirza. Então, no 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri veio, o atacou e o matou, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, matou toda a família de Baasa, não deixou nenhum sobrevivente, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú.
por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Elá e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirsa. O povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer que Zinri havia conspirado e matado o rei. Então, no mesmo dia, no acampamento, todo Israel proclamou Onri, comandante do exército, o rei de Israel. Onri subiu de Gibeton com todo Israel e eles sitiaram Tirsa. Quando Zinri percebeu que a cidade estava sitiada, entrou no castelo do palácio real e incendiou em torno de si e morreu. Entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão, e o pecado que se cometera, fazendo Israel pecar. Os demais atos de Zinri e a sua conspiração estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri torna-se rei de todo Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para proclamar o rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Oni reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tirsa. Ele comprou de Semer o monte de Samaria por 2 talentos de prata e fez dele uma fortaleza. A cidade que edificou foi chamada de Samaria, em homenagem a Semer, o proprietário anterior do monte. Onri fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi pior do que todos os que o antecederam, pois seguiu todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que este havia feito Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor Deus de Israel. Os demais atos de Onri e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa-se com Jezabel. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorar. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíram em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que antecederam. Durante seu reinado, Riel, o Betelita, edificou Jericó quando lançou seus alicerces. Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Assim, encerramos a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada.